Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, é importante que vocês tenham um lugar calmo, né? Que vocês conseguirem se concentrar melhor, tá bom? E peguem o material didático de vocês para vocês acompanharem a aula, tá? E façam as anotações de vocês também. A aula de hoje de redação ou produção textual é, na verdade, uma análise do gênero textual que a gente já estudou. Então, até agora a gente estava estudando os gêneros textuais, né? Conhecendo a estrutura dele, conhecendo as características deles, né? E também a função social dele, né? Ou seja, para que ele serve. E agora a gente vai ler um gênero aqui, né? Vou colocar um relato para a gente ler e aí a gente vai analisar esse relato, tá bom? A viagem. No meu aniversário, fui viajar com meu tio, com a minha tia e com meu irmão. Planejávamos ir a Porto de Galinhas. Contudo, havia um probleminha. Teríamos de ir de avião. Quando fiquei sabendo, desisti da viagem. Vai que aquele avião cai. Percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. Vamos andar de bicicleta? Não, vai que caia e me machuque. Vamos à montanha-russa? Não, vai que ela quebre. Então, decidi. Ia viajar e ia superar o medo. Até que o dia da viagem chegou. Estava nervosa, aflita, tremendo. Saí de casa, indo de táxi ao aeroporto de Congonhas. No local, fazendo o check-in, não havia ninguém na fila. Foi rápido. Estávamos sentados em frente de onde iríamos embarcar. Depois de uns 10 minutos, chamaram meu voo. Fiquei na frente do avião, não sabia o que fazer, chorar, andar ou voltar. Em determinado momento, tive de entrar. Sentei em meu lugar e o avião decolou. Nada de medo. Até comi meu lanchinho. Estava uma delícia. Ocorreu tudo bem. A partir daquele momento, não tive mais medo de avião. Inclusive, gosto de estar nele. Então aqui seria um relato, né? Tá aqui o nome da pessoa, né? Beatriz Ferreira. Enfim, antes da gente ir para o exercício, aqui a gente já pode notar uma coisa, né? É um texto bem curto, né? É um relato curto e a gente percebe que ele está em primeira pessoa, né? Ou seja, o narrador é personagem, né? Ok? Como é que eu percebo isso? É só eu prestar atenção nas ações, né? No caso. Então, por exemplo, quando ela fala assim, quando fiquei sabendo, desistir da viagem. Então aqui a gente consegue ver que o narrador é a mesma pessoa que está vivendo a situação, tá bom? Por isso que a gente vai dizer que é um narrador personagem, ok? Ou narrador em primeira pessoa, tá bom? Ok, aí a gente vê aqui que é um texto bem curto e que ela está literalmente relatando algo, né? Então, o que seria relatar algo? É quando você conta alguma coisa que aconteceu, né? Então, aqui ela escreveu esse relato para contar um episódio, né? No caso, em que ela estava assustada, né? Por andar de avião, enfim. Aí aqui seria como se fosse uma lembrança, né? Ela está lembrando dessa memória dela e aí ela resolveu escrever esse relato, tá bom? Enfim, qual é o assunto do texto? O assunto do texto, gente, seria justamente isso, né? Seria a superação do medo dela de viajar de avião, no caso, né? Em que pessoa o texto é narrado? Em primeira pessoa, né? Ou seja, o narrador é personagem, tá bom? Que tipo de linguagem apresenta o texto? A gente observa aqui que a linguagem é bem simples, né? Não tem tanta complicação, as palavras não são complicadas. Então é uma linguagem bem simples, é uma linguagem informal, né? Justamente por ser um relato, o objetivo do relato é ter essa proximidade com o leitor. Então, por exemplo, se aqui fosse usado palavras muito estranhas, muito difíceis, aí não ia ter essa proximidade com o leitor, pelo contrário, né? O leitor ia ficar um pouco mais distanciado. Então, essa linguagem simples é justamente para tornar o texto mais próximo ainda, tá bom? E outra coisa muito interessante, vocês notarem, é que esse texto ele se baseia muito em ações, né, no caso, né? E principalmente os pensamentos dela, né? Aqui que ela coloca, ó, percebi que se eu pensasse assim, não ia poder fazer nada na vida. E aqui ela coloca exemplos, né, de como seria, de situações em que ela teria que enfrentar esse medo, né? Só que aqui aparece de forma muito resumida, não tem toda uma elaboração, por exemplo, vamos andar de bicicleta, ela não está escrevendo com um parágrafo inteiro, com 5 linhas, explicando exatamente a situação em que ela se encontraria, que precisaria superar esse medo. Não, aqui ela só traz em forma de fala, né? Justamente para ficar mais rápido, para ficar mais simples, tá bom? Porque o relato ele precisa ser uma sequência, né? Então, uma sequência de ações ou de pensamentos, tá bom? Então, num relato não vai ter tanto aprofundamento assim, tá?
Enfim, vou colocar aqui as respostazinhas, né, para vocês poderem acompanhar, né? Então, qual é o assunto do texto? É a superação do medo de viajar de avião, tá bom? O texto, né, escrito em primeira pessoa, né, ou seja, o narrador é personagem, e qual é a linguagem que a gente encontra no texto? É uma linguagem informal, tá bom? Enfim, eu trouxe aqui um outro exemplo, né? Velho canivete. Já ganhei vários presentes, mas acho que se alguém me forçasse a escolher o melhor presente que já recebi, eu ficaria mesmo com o canivete suíço que meu pai me deu 11 anos atrás. Não é um canivete qualquer, é daqueles gordos, com dezenas de ganchinhos, serrinhas, lâminas, com caneta, pinça, lupa, tesouro, alicate. Ele ainda veio no estojo de couro, com lápis, pedra de amolar, band-aid, kit de costura, lixa, e um espelhinho acompanhado de um papel com um código Morse. Sim, para eu me comunicar refletindo a luz do sol em caso de naufrágio, ou terremoto, ou tsunami, sei lá. O canivete já me salvou de várias. Ele já passou por boas, e isso fica claro quando se mexe nele. As articulações já não são tão suaves. As molas endureceram. Muitas peças estão tortas e não se encaixam direito. Apesar de ser de aço inox, há marcas de ferrugem por toda parte. Enfim, tudo nele dizia: está na hora de comprar um canivete novo. Pois é, hoje em dia existem canivetes espetaculares, até com recursos eletrônicos, lanternas, pendrives e sei lá mais o que. Aí comecei a lembrar a origem daquelas marquinhas. Cada uma era prova de que aquele canivete viveu, de que ele abriu latas, cerrou cabos de aço, lixou unhas quebradas, aparou minha barba, arrombou portas, consertou bicicletas, tampou buracos de botas, ajustou óculos, de que ele esteve em todos os cantos do mundo e tomou banho de mar, de óleo de peixe em conserva, de molho de tomate, de vinho, vagabundo. E me lembrei de quando ganhei o canivete de presente. Preste atenção nessa parte, tá bom, gente? Isso aqui é importante. E me lembrei de quando ganhei o canivete de presente. Eu estava de saída para a minha primeira longa temporada fora de casa. 9 meses na estrada, de mochila nas costas. E como meu pai não podia ir comigo, aquele foi o melhor jeito que ele teve de me dizer: quer uma força? Fui buscar uma escova de dentes velha e uma lata de querosene e comecei a limpar as entranhas dele. Foram umas 2 horas de trabalho, esfregando, desentortando, enxugando. Não dá para dizer que o canivete ficou novo. As marcas continuam lá e vão continuar sempre, mas acho que ele está pronto para a próxima. Enfim, então a gente acabou de ler um relato aqui, né? E esse aqui é um pouquinho mais longo, né? E ele é um pouquinho mais elaborado, ou seja, ele não é tão simplista como foi o outro, né? A gente viu que o outro foi só uma lembrança que a pessoa teve e a pessoa escreveu a lembrança dela. Aqui não, aqui ele já está contando uma história um pouquinho mais elaborada, né? Ele está mostrando sim que foi uma lembrança dele, né? Lembrou de memórias que ele teve, só que não foi só uma em particular. Ele lembrou de várias memórias que ele teve com aquele objeto, no caso, né, que seria o canivete, no caso. Então, o autor relata fatos que viveu, depois de ter ganhado um canivete de presente do pai. O item A: qual foi o motivo do presente? E o item B: que sentido tem o trecho? As marcas vão continuar sempre. Então, vamos lá. Qual foi o motivo do presente mesmo, né? Se a gente voltar aqui, ó, só voltar aqui. Pronto, bem aqui ele fala, né? E me lembrei de quando ganhei o canivete, né? Eu estava de saída para a minha primeira longa temporada fora de casa e, como meu pai não podia ir comigo, aquele foi o melhor jeito que ele teve de me dizer que é uma força. Então a gente poderia dizer o quê? Que o motivo do presente foi uma viagem, né, que ele ia fazer, uma viagem muito longa, e o pai dele não poderia ir com ele. Então ele, para demonstrar apoio, né, ao seu filho, ele deu um objeto que ele poderia utilizar, né, que seria útil para ele na viagem, tá bom? E o item B: que sentido tem um trecho? As marcas vão continuar sempre. Então, vamos só encontrar aqui. Pronto, é aqui mesmo. Não dá para dizer que o canivete ficou novo. As marcas continuam lá e vão continuar sempre. O que é que a gente percebe? Primeiro ele está falando, né, que ele estava limpando o canivete. E aí ele conclui, né, olha, por mais que eu limpe aqui, ele vai continuar assim, né, essas marcas vão continuar. Só que perceba que quando ele fala isso, as marcas continuam lá e vão continuar sempre. Aqui ele não está falando somente dessas marcas mesmo que ele está vendo, né? Aqui, além dele falar das marcas que ele está vendo no canivete, ele também fala das marcas
de memória, né, que aquele canivete trouxe para a vida dele. Ou seja, quando ele olha uma marcazinha dessa, ele lembra de alguma coisa que ele fez com o canivete, ou seja, de algum momento da vida dele. Então essas marcas não vão permanecer somente no canivete em si, vão permanecer na memória dele, tá bom? E a segunda questão, nos relatos é comum o emprego da descrição, né? Ou seja, você descrever as coisas, né? As pessoas, os objetos, os lugares, tá bom? Usada para caracterizar as pessoas, lugares e objetos. Pela descrição feita no relato, como estava o canivete antes de o narrador limpá-lo? A gente poderia voltar aqui, ó. Pronto. Quando ele fala aqui, ele fala aqui, né? Aqui ele fala, as articulações já não são tão suaves, as molas endureceram, muitas peças estão tortas e não se encaixam direito. Então aqui você poderia colocar essa parte, tá bom? Ou você poderia colocar isso aqui que ele fala, né? Quando ele compara, né? Que no começo tinha um monte como posso dizer, de acessórios, né? Por exemplo, caneta, pinça, lupa, e agora não tem mais, né? Agora tá só o canivete, ele ainda tá torto, né? No caso, tá bom? Enfim, então vocês vão escrever, né, no caderno de vocês, aí vocês vão pegar essa parte, tá bom? Vocês podem fazer uma comparação, né? Como era antes e como ficou, ou só dizer como ficou, tá? Terceira questão, os fatos relatados pelo narrador são inventados por ele ou são recordações de experiências vividas, no caso? Que trecho do quinto parágrafo comprova a sua resposta? Isso aqui já dá uma ajuda, né? Já disse que é no quinto parágrafo. Vou voltar lá para o começo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aquele que eu disse para vocês prestarem atenção, tá bom? Então ele está perguntando, será que essa história é ele que está inventando ou realmente aconteceu com ele? Ele está lembrando? Ele está lembrando, né? Por se tratar de um relato, você já poderia imaginar que ele está lembrando. Claro, ele poderia inventar essa história, mas bem aqui ele colocou. E me lembrei de quando ganhei o canivete, né? Então aqui ele está demonstrando que é uma lembrança, né? Tudo isso é uma lembrança que ele teve. Tudo isso faz parte da memória dele, tá bom? Então, você colocaria o quê? Você colocaria, são recordações dele, e o trecho você pegaria esse, ó. E me lembrei de quando ganhei o canivete de presente, tá bom? Pega só até aqui que dá certo. Então, vou só colocar aqui, né, a resposta para vocês pausarem o vídeo e corrigindo, né? Eu tenho certeza que vocês pausaram e fizeram, na verdade. Enfim, aí tá aqui, ó, tudo direitinho, não. O pai dele deu o canivete, né, para que ele usasse numa viagem, pois ele não irá com seu filho, então foi a maneira dele demonstrar apoio. E a B, isso significa que as marcas do canivete o lembram de situações que ele viveu, né? Ou seja, as marcas também ficaram na memória dele. Enfim, e aí eu peguei um trecho, né, que ele fala, as articulações não são suaves, as molas endureceram, né? E a segunda eu também peguei aquele trecho que eu falei, né, me lembrei de quando ganhei o canivete. Enfim, espero que vocês tenham conseguido, né, analisar, tá bom? Tenham conseguido me acompanhar durante o texto, tá? Vou finalizar a aula aqui, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir de novo, tá bom? Essa aula, ou então a outra aula, né? Que eu explico direitinho quais são as características do relato, tá? Então, se surgir dúvida, você pode rever a outra aula, tá bom? Acessem o site da escola, né, gente? Que tá aqui para vocês terem acesso ao conteúdo que é postado lá, tá? E a agenda digital de vocês também, tá bom? Para vocês acompanhando os exercícios, tá? E até a próxima aula.